Os perrengues, sofrimentos de quem é médium. Já gravei 2 vídeos falando sobre os benefícios, as vantagens de ter mediunidade. E depois eu vou colocar referência, link abaixo. Como toda situação, personalidade, dom, profissão tem suas vantagens, também os perrengues. Geralmente o máximo que eu consigo fazer os vídeos para serem publicados é 10 minutos, senão as redes sociais não aceitam, né? Exceto o YouTube, que acho que pode publicar até 1 hora para quem não é assinante. Vou usar nesse vídeo conhecimentos do espiritismo, da constelação familiar, da linguagem do corpo, Seicho no Ye e mais algumas. Mas para dar tempo de sair fora desse vídeo, quem realmente não interessa sobre o assunto, eu vou falar algumas coisas. Primeiro, o que eu quero dizer aqui, para caso né, você estuda psicologia, eu também já estudei, geralmente no primeiro ano de psicologia é feita uma lavagem cerebral para que todos desacreditam e aprendam o que sabem, para que fique tipo ateu de mente fechada. Eu estudei psicologia e, como médium, sofri muito com isso. Vou citar uma referência de uma escritora, Cristina Cairo, que tem 8 a 10 livros publicados. E se você não quer gastar comprando o livro dela, já pode conferir se isso é verdade no YouTube. Tem os vídeos, tem o canal dela. Cristina Cairo fala sobre linguagem do corpo, que diz que a criança de 0 a 7 anos e meio sofre problema de saúde por causa da mãe. E de 7 anos e meio a 14 anos e meio, por causa dos problemas, por causa do sofrimento do pai. Ah, mas o Sorriso não disse que o tema seria sobre mediunidade? Mas eu quero deixar um vídeo bem feito aqui, que tem uma visão não só espírita, mas uma visão psicológica, seichonoíta e medicina oriental. Os médiums muitas vezes passam pelo sofrimento de uma pessoa que está perto, familiar, paciente. Esse problema de sofrer, né, a dor do outro, de um familiar, geralmente é com criança, mas o médium pode pegar, sentir a dor, a enfermidade de outro a qualquer idade. Eu tenho 45 anos, pode ser até mesmo de uma pessoa estranha. Um maior exemplo atual que é citado é a Shaline Grazik, que inúmeras vezes ela disse que logo formada técnica em enfermagem foi para um hospital estudar, foi fazer estágio e não suportou porque ela sofria a dor, a enfermidade de cada paciente e foi horrível saber dos pensamentos, a dor, sofrer no corpo, o mesmo que o paciente estava sentindo. Quando era criança, eu sentia problema de estômago, algumas coisas em relação a outras pessoas, mas como era bastante novo, inocente, os espíritos protegiam mais. Só que agora, né, eu sou adulto, sou médium e tenho a minha missão, e às vezes eu preciso sentir a dor de outra para fazer alguma coisa. E desta vez a dificuldade que eu lembro de ter sentido mais a enfermidade de outra pessoa foi nessa semana, terça e quarta. Meu pai comeu bananas em excesso. Eu não sei se foi 6 ou 8 no mesmo dia. Há alguns anos meu pai come bananas demais, né? E eu fico muito assim, né? Frequento muito a casa de meu pai, né? Não quer dizer percentual do meu tempo, tá? Em várias outras vezes, quando meu pai comeu muita banana, eu senti mal. Todas as vezes coincidia que ele tinha comido muita banana, mesmo que eu não tinha visto, mas dá para ver, contar as cascas depois. E, segundo o Espiritismo, principal fonte, nesse caso, deste assunto, o Eduardo Sabag. E Sabag no Instagram. Eduardo Sabag, Espiritismo Raiz no YouTube, para conferir. Então, diz que a pessoa que morre por gula ou por comportamento suicídio vai para o umbral. E a penalidade, no caso da pessoa comer demais uma coisa, é ficar alguns meses ou anos passando fome após a morte. Então, desta vez, de repente, assim, de manhã, meu pai tinha comido várias bananas em jejum. Já tinha comido nos outros dias seguidos, né? Aí ele deu uma tremedeira, ficou meio branco, escorando, mancando. E na hora eu já percebi o que estava acontecendo. Aí eu levei ele para a UPA, ele tomou soro, deu uma melhorada,
Mas, assim, né, assim que foi melhorando, aí eu fui piorando, né? Foi passando para mim. Voltando a Cristina Cairo, tem outras referências, claro. O Dr. Masaharu Taniguchi, fundador da Seicho no Ie. Se você tem um gato, se você tem um cachorro, animais em casa, e se é para você ficar doente, o seu animal fica doente. Se você iria morrer, o teu animal morre no seu lugar. Mas se você não tem um gato, um cachorro, um animal de estimação, se tiver um médium dentro de casa, se tiver uma criança de preferência, uma outra pessoa vai adoecer no seu lugar para repartir energia contigo para você continuar vivo. É que geralmente as pessoas, né, doentes inconscientemente acabam inconscientemente fazendo um parasitismo. Também pode ser força, né, da natureza e dos espíritos para poder manter a sobrevivência, né? Também tem a questão de missão, de doador de energia. O maior doador de energia que eu tenho conhecimento é Eduardo Sabac. Eduardo Sabac, todo mês, ele vai num lugar lá no Uruguai, ele carrega as energias, sai esparramando as energias no mundo inteiro. Depois, aí vem no Brasil, solta essa energia em vários lugares. Aí daí um mês, mais ou menos, vai lá e carrega essa energia de novo. Isso você vê em alguns vídeos dele no Instagram, no YouTube. Eu também faço isso em alguns lugares, mas em menor quantidade. Daí eu comecei a sentir aquele mal de 2004, quando eu mudei para Umarama e não tinha condições de pagar alimento, comprar alimento. Uma vez eu comi 5 bananas no dia, passadas, muito maduras, e fiquei com a pressão muito baixa, passando mal e não aguentava andar. Era 13/8 por aí, que para mim já causava muito, porque a minha personalidade é diferente, né, devido ao autismo. É, Então, com a pressão que para os outros é normal, é excelente, 13/8 para mim é de passar mal. Meu pai ficou com 4/8, nossa, acho que ele estaria morto. Então, eu fiquei, sabe, passando muito mal, só que sabendo que a doença era do meu pai, não era minha. Aí o que eu fiz, né, o que eu fazer, né? Segundo o que eu conheço no Espiritismo, assim, a pessoa estiver fazendo algo que o leve à morte, é importante apartar, impedir. Aí eu aconselhei meu pai, falei que dos sofrimentos que eu passei na vida, que ele vê que eu sou médium, tantas previsões, né? Previsões acertadas que eu tenho posto aí, nessa semana já pus uma. Aí eu falei para ele o amor que ele tem por mim e pelo risco que ele está correndo de morte, ir para um buraco, jogasse a banana fora. Ele pegou, jogou a banana fora, escondia as outras bananas. Eu quase não como banana. Depois que aconteceu aquilo comigo, em Umarama, eu aprendi a lição. Tem quase 20 anos que eu como umas 2, 3 bananas por dia. Geralmente quando estou viajando, porque é a única fruta que dá para comer, né, sem lavar dentro de um ônibus. Daí, né, para prevenir e deixar a vaga para outra pessoa, né, porque quando a gente agenda compromisso com alguém, precisa comparecer. Se não vai comparecer, avisa 24 horas antes. Aí, né, se eu deixasse para hoje, daria menos 24 horas. Aí eu cancelei a viagem já ontem. Depois a gente dá um jeito, né, marcar outro dia. Mas ao longo da vida aconteceu inúmeras vezes, em muitos assuntos. Mais uma coisa sobre saúde. Eu tenho um amigo que a pressão dele normal é baixa. E de vez em quando, quando eu estou perto dele, eu sinto uma pressão baixa. Em Umarama, o tempo todo que eu morei em Umarama, praticamente eu ficava de noite trabalhando na rua, sabe? E eu conheço vários estados e dezenas de cidades, 59, 60 cidades. A cidade que mais tem gandá e a gente na rua, rolê, que eu conheci todos, em Umarama, mais é a capital, certo? É sério. E um lugar que dá um rolê mais ou menos parecido com Umarama é no centro de São Paulo, maior, nunca vi. Tá. Aí fica o pessoal, muita pegação, né? Lá em Umarama é normal, um cara com 2 mulheres, e a pessoa troca de parceiro durante a noite, sabia, né? Tudo, os esquemas lá. Aí o que acontece? Aí me dava uma carência tão grande, tão terrível, juntava de dezenas, centenas de pessoas, aquela energia toda e acabava caindo em desespero. Mas daí, como sempre, eu consegui me conter, né? Me controlar, mas sempre tem como estourar para algum lugar. Eu lembro que expressava em alguns animais. Às vezes aparecia um animal e acabava expressando a energia coletiva da população. No último prédio que eu morei, como tinha um pessoal bêbado, drogado, ficava caído pelo chão, era muito comum eu sentir vontade de deitar no chão.
Só que eu sabia que isso já é do espírito das trevas. Sempre, né? Um discernimento de saber de onde está vindo a energia. Então, há poucos dias eu contei, né, que tive um pesadelo e meu pai estava morrendo. Morreu um amigo nosso e meu pai quase que indo dessa vez, né? Mas a gente conseguiu controlar a situação.